as etapas. Então, meu primeiro objetivo específico é apresentar através da história a relação do ser humano com a evolução com a decifração e codificação dos códigos. Segundo, estender o tema criptografia para o desenvolvimento da situação didática. Esse está relacionado ao meu segundo capítulo. Salientar a importância do desenvolvimento do processo e aprendizagem com amostras de atividades didáticas. O primeiro capítulo meu, ele começa com a história. Então, primeiro eu tenho que explicar qual que é o significado da palavra. A palavra, ela vem do grego, grifos e graphem. Grifos significa escondido ou oculto, e graphem, escrita. De uma maneira geral, uma escrita escondida, uma escrita oculta. Bom, a história dela começa a partir de 4.000 anos antes de Cristo, com os egípcios. E até tem uma citação que foi escrito rúbricas em um túmulo de um faraó. E ainda, por enquanto, não tem uma sistematização. Ainda essa primeira parte ainda é um divertimento, é uma escrita ainda que não tem uma ordem, não tem uma sequência e não tem uma chave, que eu vou explicar também o que seria isso. A passar um tempo, ainda 1500 depois de Cristo, na Mesopotâmia, foi encontrado tabletes. Mesopotâmia, foi encontrado antes de Cristo, foi encontrado tabletes de argila com inscrições. Os mesopotâmios, eles utilizavam mais essa escrita em forma de tabletes de argila. Já os egípcios gostavam mais do papiro. E aí essas inscrições perduraram mais tempo do que as dos papiros. A primeira cifra com sistematização foi os hebreus. E ela é muito simples, ela é até chamada de substituição simples. Como que ela funciona? Ela é a cifra abate. O nosso alfabeto tem 26 letras. O máximo que essa cifra faz? Ela só inverte a ordem. Então a primeira letra da codificação será a letra Z. E a última seria a letra A. Eu vou dar um exemplo simples. Eu pegar a palavra ou mensagem, em criptografia a gente pode chamar de mensagem ou texto claro. Então, a mensagem ou texto claro, eu escolhi a palavra cifra e codifiquei ela, um texto cifrado. Olhando pela tabela, dá para você codificar de maneira fácil. A terceira letra do nosso alfabeto é o C. Com a cifra BATS, a terceira letra seria a letra X. Vou fazer isso com todas as letras. E aí eu consigo fazer a minha codificação. Até o momento ainda é muito simples, Como eu só inverti a ordem do alfabeto, então seria muito fácil eu descobrir ou codificar um código. A partir dessa cifra, foi conhecida agora a cifra de César. Aí eu escolhi essa específica. A cifra de César é onde pode-se entender, trocaria a ordem das palavras do alfabeto. Algumas 3 posições à esquerda, como se fala na citação de Suetônio. Bom, o Suetônio era um historiador que estudava muito essa parte, E aí, essa é uma das referências dele. O que é feito? Na cifra BATS, eu só inverto a ordem. Da cifra de César, nesse exemplo, o meu alfabeto começa a partir da 4ª letra do alfabeto nosso, usual. E como o alfabeto, ele considera o alfabeto como um alfabeto circular, quer dizer, ao terminar as letras, a quantidade de letras, ele voltaria para a primeira. Então, assim, o nosso alfabeto terminaria na letra Z. Então, ele continuaria com a letra A, B e C, de forma circular. Esse exemplo que eu coloquei aqui, ele é só de acordo com as 3 posições citadas, Coloquei um exemplo de uma palavra do textual, a cifra de César, e codifiquei ela. Pode fazer o contrário também, tá? Tem uma atividade também no sequência didática. Bom, eu dividi meu capítulo em tópicos. Antiguidade, média e tempo atual. Na Idade Média, a que foi mais conhecida foi essa cifra de Vigenère. Essa cifra, para alguns, foi considerada como indecifrável. Só a partir do século XX que conseguiram uma forma algébrica para decifrar ela. Como que funcionaria essa cifra? Ela é todas as possíveis combinações da cifra de César. Como assim? Se eu pegasse o alfabeto com 16 posições
e começasse a partir de começar com a segunda letra do alfabeto, eu estaria na primeira linha. A minha segunda linha é a mesma coisa, a partir da segunda letra do alfabeto. E conseguiria todas as posições, as possíveis combinações da cifra de César. Montaria uma tabela e aí conseguiria. Eu só não coloquei um exemplo porque minha atividade didática não está focada nela, né? Eu só citei todas. Bom, aí já parto para o capítulo 2, que é a matriz. Coloquei a definição de matriz, que é uma representação em tabela onde M é a quantidade de linhas e N é a quantidade de colunas formando um quadrado ou um corpo denominado F. Definição, né? Primeiro sempre linha, depois coluna. Alguns tipos de matriz especial: matriz linha, matriz coluna, segunda, matriz nula, onde todos os seus elementos são iguais a zero, e matriz identidade, né? Que é a mais conhecida, que a gente vai ter uns cálculos para mostrar para vocês. Matriz inversa. Bom, o meu trabalho ele foi focado em soluções e resoluções de atividade sobre matriz inversa. Tanto por isso que eu coloquei essa definição para relacionar melhor com as atividades sequentiais que vai aparecer aqui agora. Bom, a sequentialidade é no capítulo 3. Tem que seguir etapas. Eu não posso chegar para o meu aluno e falar assim, olha, bom, criptografia, galera, criptografia é isso aqui, pronto. E aí você vai e faz o código. O cara vai olhar para mim, como assim um código? Como que o menino vai entender o que é código? Eu não expliquei para ele o que é código, eu não dei uma sistematização para ele, eu não dei nada. Tem milhões de códigos. Até em alguma leitura também tem sobre a linguagem do P, que aí a gente poderia utilizar em sala, aí eu até exemplifico alguma coisa. Bom, primeira atividade, eu coloquei em média 4 atividades para cada etapa. Minha primeira seria como é sugestão, eu sugeri utilizar um vídeo. Esse vídeo eu achei muito bom, ele não é grande, porque aluno hoje, ele não está muito afim de uma aula assim, aquela aula cansativa. E mesmo sendo vídeo documental, ele prefere que seja pequeno. Esse vídeo aqui ele tem 10 minutos, 10 a 11 minutos. O título dele é A de César, B de César. Nesse vídeo explica tudo sobre criptografia no sentido do significado, as primeiras criptografias, como que a criptografia de César foi ocorrida. Então, esse vídeo seria muito bom começar com ele, porque o aluno ia começar a interessar mais pelo assunto da criptografia. Ainda não estou falando nada sobre matriz. Aí eu fui pedir, eu coloquei uma atividade 3 também. Aí, como proposta, utilizando a cifra de César, codifique a seguinte mensagem. A cifra de César que eu estou colocando é aquela do meu exemplo lá que eu mostrei para vocês. Ela começa a partir da letra D e de forma circular. Se eu pegar a palavra tudo matemática de um texto claro e cifrar ele, ou codificar, ele fica dessa maneira. Essa é a expectativa que o aluno alcance, depois de mostrar as etapas e no vídeo também ser mostrado. A segunda é o levantamento de conhecimentos prévios. Bom, como eu quero a criptografia, como ele relacionar, ajudar o aluno a sanar dúvidas de matriz, então primeiro eu tenho que explicar o conteúdo para o aluno, todos os tipos de matrizes, e também a ideia básica sobre essa parte. Aí eu peço numa atividade para ele escrever em forma de matriz assim de mensagem, matemática. Como que é feita essa atividade? Eu não coloquei em tópicos porque eu gosto de explicar para ficar mais tranquilo. Eu peguei uma matriz, de preferência, que ela tenha 2 linhas, pode ser escrito também como uma matriz coluna, matriz linha, até com atividade substituída dessa maneira. E essas letras, esses números, correspondem ao nosso alfabeto, a posição da letra. Se a gente considerar a letra A como a número 1, se eu considerando dessa maneira, eu posso escrever dessa maneira. Essa cifra é assim, gente, ó. Matemática. Escrever dessa maneira e essa primeira ideia é para o aluno começar a relacionar, né? O que seria uma matriz, como seria essa montagem de uma tabela em números. Bom, agora eu tenho que ampliar o conhecimento. Bom, eu já consegui mostrar para o meu aluno, sugestão, que ele consiga captar um pouco a ideia de criptografia, né, que é a ideia de código. Então agora eu preciso que ele comece a fazer operações envolvendo
a codificação envolvendo a criptografia com a matriz. E a primeira codificação é feita sobre a matriz inversa. Como que funciona a matriz inversa? Para ter uma matriz inversa, a multiplicação entre elas tem que ser igual à matriz de identidade. Eu tenho que respeitar umas regras, linha, coluna, então eu tenho que respeitar essas regras. Por isso, aquela parte da etapa anterior, o professor que for aplicar, ele tem que passar essas partes para os alunos, para ele ter pelo menos um conteúdo de matriz bem fixado, para ele poder já começar a codificar. Então, considere a tabela da figura 4, colocar numa tabela e codifica a seguinte mensagem: ataque amanhã, sabendo que a matriz codificadora seria a matriz A. Essa matriz eu vou multiplicar a partir da mensagem. Como que eu fiz com aquela primeira atividade? Eu troquei as letras pelos números e aí eu consigo multiplicar. Eu respeito também, o aluno também tem que perceber isso, o professor mostrar para ele, que há a quantidade de linhas e colunas. Sistematização. Então eu tenho que pegar agora tudo que foi passado, os conceitos sobre criptografia, as operações, os tipos de matriz, e colocar em uma única fórmula para sistematizar a ideia. Então a minha sugestão, a ideia, seria qual? Formular a criptografia como um recurso didático que sugerimos um vídeo denominado como gabarito secreto. Esse vídeo funciona como o anterior, ele é pequeno também, ele é em média de 11 minutos. Nesse vídeo aqui, acontece o caso assim: um aluno está com muita dificuldade em matriz, e aí ele precisa de uns gabaritos, né? Porque para entender melhor como ele acha que não vai conseguir sair bem na prova, ele ainda prefere colar. E nesse desenvolvimento aí, ele percebe, propôs um desafio para ele, onde tem uma codificação, e aí nessa codificação ele acaba vendo que ele entende as propriedades da matriz, que é a básica, as operações que envolvem as matrizes. Minha conclusão: bom, nessa pesquisa tem uma forte influência na forma de se organizar um conteúdo e escolher um recurso como, por exemplo, a criptografia, para tentar amenizar a dificuldade de entendimento do aluno em conteúdos matriciais. Bom, a criptografia, assim, em primeira parte, para o aluno e até para o professor, ela chega a ser um desafio, porque é uma coisa assim, é muito utilizada já, até tem vários trabalhos, mas quando você fala o nome, a pessoa já fica assim meio receosa, já causa aquele distanciamento. Então, o meu conteúdo, essa sugestão minha, é para tentar amenizar tanto para o aluno, que é o meu principal foco, como o professor. Passa, por favor, mais um. Aí, na minha conclusão, eu percebi o que também, né? Que aumento, como eu estou levando um recurso assim, onde o aluno ele trabalharia com essa ideia do esconder, de trabalhar com a possibilidade de criar um próprio código ele mesmo, então aumentaria a expectativa dele, se puder, né, a um recurso didático. Então essa recurso didático de criptografia seria ideal para instigar o aluno a pensar de maneira diferente, não ficar preso só na ideia lá do quadradinho da matriz. Aí a outra conclusão que eu percebi também, que visa reduzir essa resistência, né? Porque quando você, o professor do ensino médio, começa a trabalhar, conceituar matriz, tem muita resistência. Então, eu indico, assim, como forma de sugestão, a matriz para relacionar melhor o conteúdo. E eu também espero que próximos trabalhos, tanto para outros graduandos também como para alunos, que seja como uma melhoria, certo? Tem uma posição à vontade. Criptografia, você coloca, né? Dá para entender como é que é feito. Agora tem outros, principalmente aquele módulo 26. Já foi o problema. Isso, né? E
a parte difícil. Eu acho que você deve melhorar um pouco essa parte da questão do modo, ficar mais direitinho lá, como é que funciona, né? O porquê daquela anotação, né? Dá uma destrinchada melhor naquela parte, né? Porque, vamos colocar, é um método, né, que vamos colocar, o mais utilizado matematicamente, né? Então, isso. Então, acho melhor você dar uma especificada melhor lá, né? Porque até a gente viu uma apresentação, né, meninas? Os meninos estão ali, o Paulo, né? Você estava na apresentação da UEG? Né? Então, ela explica, né, a professora que deu a apresentação, ela explica direitinho como é que foi feito isso. Então, é bom você colocar essa partezinha lá, né? Tem algumas citações que estão no texto, mas não estão na referência, dá uma olhadinha nisso, né? Isso acontece. Toda coisa que a gente lê que passa, não adianta. Né? Mas, enfim, foi um trabalho muito bem feito. Parabéns. Do módulo 26 a gente falou bastante. Falou. Sobre E é um trem, gente, desculpa pela melhorou palavra, bastante. difícil de achar. Melhorou bastante. É difícil de achar, gente, sinceramente. A gente Explicar, até consigo explicar aqui para vocês, mas precisa da anotação de maneira clara. Né? Aí precisa mesmo, realmente. Foi bastante cobrada da professora mesmo. Né? É a parte mais difícil que eu achei assim, de encontrar. A formulação, porque foram dois matemáticos do século XIX, ele pegou toda essa parte de codificação e colocou em álgebra, trabalhando com módulo. Aí tem então um mapinha lá, mas... Eu quero material. a questão da anotação. Você não vai captar. Porque a gente tinha conversado com você como organizar e Não, é porque tu fala muito baixo. Eu coloquei algumas considerações aqui, porque eu acabei fazendo novamente algumas coisas. Mas assim, acho que o trabalho realmente está sucinto, né? E eu havia conversado isso, eu acho que eu queria muito que ele tivesse feito aplicação. Porque assim, foi uma coisa que eu pedi para os dois orientandos mesmo, né? Se fizesse aplicação. Todos, né? E teve um que fez e eu gostei assim, porque eu achei muito interessante ele falar assim, professora, porque ele começou a dizer, mas isso vai dar certo, né? Quando ele perguntou, será que vai dar certo, tem que aplicar diversos mesmo, né? Mas aí depois que ele aplicou, ele falou assim, professora, foi uma das melhores coisas que eu já fiz, né? E assim, se você tivesse feito isso, você ia ver também que seria muito gratificante, porque vocês passam o tempo todinho escrevendo sobre um material da possibilidade dele, né? E eu não estou falando só para você, estou falando para os demais também, porque vocês passam um bom período falando de impossibilidades, dos recursos que vocês apresentaram, né, no trabalho, do potencializador, do gerador, né, como você coloca fotografia como tema gerador, né? Então, assim, seria muito interessante se tivesse, né, a aplicação. Eu pedi, mas esse rapaz desviado. Fugiu Bastante, né? Eu nem sei que é professor. Eu acho que se eu tivesse vindo esse mês, você tinha conseguido. Tinha conseguido fazer. Tá? Eu acho que, mas assim, o trabalho ele ficou bom também, mas acho que ele seria bem mais enriquecedor se tivesse realmente. Ele pode ser até aumentar a frequência, né? Porque a ideia da matriz inversa é determinante, a formação linear. Aí eu olhei bastante, assim, o tempo estava curto, porque eu deixei umas coisas para o final. Né? Até falei para o professor, se eu entrar em determinante, tem muita atividade que dá para elaborar a partir de determinantes, né? De transformação linear, que até no vídeo tem esse vídeo que eu vou fazer de sistematização, e entra essa parte. Aí eu falei, Você usou como mágico? determinantes. Você usou como mágico, foi? Esse rapaz pediu. Mas assim, não é não.